Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a aplicação deste tutorial, tá? No caso, nós estamos vendo aqui sensores do tipo Thermopar, tá? Do tipo K, com o MAX 6675 da Maxim Integrated, com o Arduino, ok? E nós estamos mostrando aqui no display a temperatura de dois sensores, tá? Nós estamos fazendo a leitura de dois sensores e mostrando no display. E além disso, salvando, né, fazendo um data logger aqui no cartão de memória. Então tem esse módulo para gravação, né, e leitura no mini cartão de memória, micro SD, ok? O Thermopar é esse daqui, tá, do tipo K. Nós temos dois, só que no momento, o que está acontecendo? Esse cabo amarelo aqui está sendo conectado neste aparelho, tá? Esse daqui é um simulador de termopares e ele está simulando aqui no caso 550 graus Celsius, ok? Esse simulador é um simulador acreditado pelo Inmetro, tá? Ele foi calibrado, foi aferido, né? Então no caso aqui eu estou simulando 550 graus Celsius, ok? Então eu posso aqui vir aqui e diminuir a temperatura, vou diminuir para um ranger menor de temperatura, em torno aí de 241. Ok, então vamos esperar o display atualizar a cada 5 segundos, então é isso. Estou simulando 241.6 e ele está mostrando 241, tá? Porque ele está conectado aqui no sensor 1, na leitura do sensor 1. Ok? A montagem é muito simples, tá, pessoal? Vai estar tudo explicadinho lá no site easytronlabs.com, mas esse chip, né, esse sistema, ele funciona como se tivesse um SPI emulado via serial, via software, ok? Então eles estão conectados aqui, né, nesses pontos. Aqui estão os pinos de o chip select dos dois, ok? E para o cartão de memória nós estamos usando a SPI própria do Arduino, ok? Então é isso, é bem tranquilo e eu vou mostrar para vocês na explicação ali do código e dos resultados que esse chip me deu algumas divergências, né, utilizando esse simulador. Por exemplo, aqui se eu colocar aqui valores em torno aí de 700 graus, 780 graus, vamos esperar atualizar a leitura do display. 794, tá vendo? Então ele faz uma leitura para mais, nessa faixa de temperatura acima de 500, 550 graus, ele já assume esse erro. Vou mostrar para vocês agora por que, né, que na minha opinião, por que está acontecendo esse erro, ok? Primeiramente, né, essa placa não é uma placa para um produto final. E o datasheet desse CI fala que essa placa tem que ter um bom plano de terra. Então, pelo que eu analisei, esse erro de leitura, um dos motivos para esse erro de leitura é esse. Abaixo de 550 graus, ele fica dentro da tolerância de erro do chip, né, informado pelo fabricante. E acima de 550 ele já começa a assumir esse erro. Esse chip ele tem que trabalhar de 0 a 1024 graus Celsius. Então ele tem que manter um erro dentro do tolerável via datasheet, ok? Para que eles possam ser aplicados na indústria, né? Para leitura de termopares industriais mesmo. Ok, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês o código do Arduino, o algoritmo. Vou mostrar para vocês alguns resultados apanhados que a gente montou na planilha de Excel. Ok? Vamos lá. Para o código do Arduino,
Nós temos aqui um cabeçalho informando a data, alguns dados básicos, inclusão de bibliotecas, o SPI, SD e Liquid Display, full display. Declarações de pinos para comunicação com os módulos para leitura de termopar, chip select do cartão de memória, as duas variáveis que armazenam o resultado da leitura do sensor 1 e do sensor 2. Declaração dos pinos do LCD, aqui para o cartão SD, um construtor. Aqui gera um símbolo de graus Celsius, protótipos das funções, o setup, declarando a direção dos pinos. Okay. Aqui confere se o cartão está presente, mostra no display uma mensagem se não estiver presente. Então aqui o loop. Okay. Então a gente seta na linha, apaga o display, seta na linha 0, coluna 0, escreve sensor 1, escreve o valor, faz a leitura do valor, existe essa função aqui, read thermocouple, CS1 é o número do pino, que vai fazer o chip select do primeiro leitor de termopar. Então eu imprimo no display o resultado da variável, apenas uma casa decimal, escrevo o símbolo de graus Celsius e depois o C. Mesma coisa a gente faz para o sensor 2 com o chip select do sensor 2. Você pode ver aqui, um está no A3 e o outro está no A2. Ok? Então eu aguardo 10 segundos para a próxima leitura e faço o armazenamento dos valores das leituras no cartão SD através dessa função e aguardo 10 segundos, repete tudo novamente. A função que armazena está aqui, apenas formato uma string e vou formatando ela, escrevo sensor 1 e vou construindo ela, os valores do sensor, graus Celsius, sensor 2, valor do sensor 2, graus Celsius novamente. Abro e vejo se o arquivo existe e fecho ele novamente. Se o arquivo está presente, a gente escreve dentro do arquivo. Se não estiver presente, a gente imprime no display, falha ao abrir e o arquivo no SD. Okay? Aqui é a função para leitura da temperatura. Essa função eu tenho que passar para ela como parâmetro o número do pino para fazer o chip select. Então, eu coloco o pino no nível baixo, aguardo 1 milissegundo, leio através da função SPI read, que é uma função SPI via software, desloco 8 posições, faço um OU e coloco o pino, faço um OU com a leitura, a próxima leitura que é feita. Então assim, eu leio a parte alta primeiro, desloco o 8 para a esquerda, depois leio a parte baixa e construo a word toda, são 16 bits de dados para serem lidos. E coloco o chip select nível high de novo. Confiro o bit 2 para ver se existe um termopar acoplado, se não, eu tenho que retornar o NaN para mostrar isso lá no display também, se não tiver nenhum termopar acoplado. Desloco 3 bits para descartar o 0, 1 e o 2, que não tem utilidade. Se a gente olhar aqui no datasheet, para nós não é valor de temperatura. Os bits 0, bit 1 e bit 2 são valores de status e para indicar se o termopar está presente também. Okay? Então, os bits de temperatura mesmo, de valor de temperatura, é do bit 3 até o bit 14. Ok? Então vamos voltar lá. Então eu faço isso, estou aqui. E multiplico por 0,25, que é a resolução da leitura desse chip. Ok? A função SPI read, eu vou gerar um SPI via software, São 16 bits. Então primeiro eu leio o que está sendo feito aqui. Primeiro eu leio a parte alta,
da palavra, da word de 16 bits. Então eu gero o clock. A minha linha, a minha saída é chamada SLK, eu coloco em nível 0, aguardo 1 milissegundo. Depois eu coloco ela em nível alto novamente. E eu vou fazendo esse procedimento até completar os 8 bits, né, de 0 a 7 dá 8 bits. Vou retornando o valor da leitura, né, ele vai lendo, ele vai digitar o read, né, o valor do pino S0, e vai montando o meu byte. Depois eu venho e leio de novo, e ele vai montando o byte da parte inferior. Então é assim que foi construído esse algoritmo, tá? É um algoritmo bem simples. Então o datasheet fala isso, né? Justamente isso. É na borda de descida do sinal, do clock, que é para ser feita a leitura. Ok? Eu tenho 16 bits, né? De 0 até 16. 0 a 15 dá 16 bits. O bit 15 é um dummy bit, a gente não aproveita ele. Do 14 até o 3, que é realmente o valor de temperatura, da leitura de temperatura. E o bit 2 é para indicar se existe termopar acoplado ou não. Os resultados, pessoal, foram esses, tá? Várias medidas, eu fiz 42 medidas. Ok, então eu simulava ali, por exemplo, 175 graus, ali no simulador, né, no capo. O valor de referência na tabela de termopar é 7.140 para esse valor de temperatura. Okay? A tensão que eu medi utilizando um multímetro de bancada foi 6,25 mV, tá? Isso aqui é milivolts. A diferença, né, da referência menos a medida é de 0,89. Isso daqui é o valor da temperatura a 22,26 graus. 22,26 graus Celsius. Ok? Então, se eu pegar 6,25 mais 0,89, vou ter aproximadamente o 7,140, que é o valor de referência. Ok, pessoal? Então aqui eu tenho a leitura, né, no chip, estava sendo indicado lá no display. O erro admissível pelo datasheet é de 2,25 graus para essa faixa de temperatura. O erro da compensação de junta é 3 graus, mais ou menos 3. Então o erro máximo que eu posso ter para esse valor é de 5,3 graus. Então eu estou tendo um erro aqui de 0,5 só, né? Eu estou mandando 175 e ele está lendo 175,5. Então eu estou dentro da faixa de tolerância do erro, né? No caso aqui pode ser observado 0,29%. A partir de 525 graus é que eu comecei a ter um erro maior. Tá? O erro máximo aqui poderia ser de 5,3, estava dando 6,2. E eu li até 1024. O erro máximo em 1024 é de 7,8. Eu tive aqui menos 0,3, né? Por quê? Porque era o final da escala, então o valor de leitura deu muito próximo do valor especificado. Então vamos pegar esse daqui, ó, 950 graus. Eu podia ter no máximo 7,8 e deu 10,5 de erro. Por quê? Mandei 950 para a simulação e ele leu 960,5. Então isso representa 1,11%, esse erro está fora da faixa de tolerância. Esse gráfico aqui indica exatamente isso, né? O erro de leitura, a linha alaranjada é o erro máximo permitido. Okay? No datasheet fala isso, que onde nós trocamos o erro aqui, né? A partir daqui, 7,8. Acima de 700 graus até 1023, ele poderia ter 4,75 de erro, né, de tolerância, dá 19 bits aproximadamente em 5 volts. Né, isso está explicado aqui no datasheet, como encontrar. Isso, aqui, ó.
de 700 até 1000 graus, 19 bits LSB, né, são os bits menos significativos, e se a gente aplicar a resolução de 0.5, 19 vezes 0.5, dá aproximadamente esses 4.75, mais os 3 graus de erro da junta fria, né, que aqui no datasheet especifica exatamente isso, a 5 graus Celsius Cold Junction Compensation Error, 3 graus, ok? Então a gente poderia ter no máximo 7.8 graus. Então aqui os erros estão muito altos. É exatamente isso que está sendo indicado nesse gráfico, né? O azul é o erro medido e o laranjado é o erro máximo admitido. Então aqui nesse ponto a gente pode observar que aproximadamente vamos pegar aqui o ponto 22, o erro ultrapassou o erro máximo admitido e só no final que ele retornou novamente. E esse gráfico de cima mostra o erro em porcentagem, ok? Como eu mencionei, o erro, na minha opinião, na minha análise, o erro está acontecendo devido a, principalmente por conta da forma como a placa está construída, né? Não tem um aterramento bom. Também a gente está fazendo protótipo numa protoboard. Então, muito ruído pode acontecer, né? Pode ser gerado e a protoboard captar todo esse ruído e atrapalhar na leitura. Ok, pessoal. Essa daqui são os valores de leitura do termopar, né? Dos dois termopares que são gravados no cartão. Então, ele é gravado dessa forma. O sensor 1 mais a temperatura, o sensor 2 mais a temperatura. A gente pode pegar esses valores de leitura, jogar no Excel, e fazer um gráfico bonitinho aí de um perfil de temperatura ao longo do tempo. A cada 10 segundos, tá, o intervalo de leitura desses sensores. Ok? Então é isso, pessoal. Não deixe de conferir o site citronlabs.com. Grande abraço e até o próximo tutorial. Valeu!